E é assim que Sua Excelência, o senhor Presidente da República, resolveu baixar um ato institucional para realizar os propósitos e os fins da Revolução de Março de 1964. Artigo 4º. No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada. A reação foi imediata, repugnante e passível de punição, nas palavras do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Absurdo, segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Grave no nível máximo na avaliação do presidente do Conselho de Ética da Câmara. Flerte inaceitável com um passado autoritário para o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. É um passo de idealização do autoritarismo e de tentativa de construção da identidade de um partido único. A fala de Eduardo Bolsonaro defendendo a edição de um novo AI-5, o ato que simboliza o período mais cruel da ditadura brasileira, se a esquerda radicalizar, também espantou partidos políticos e entidades como a Associação Brasileira de Imprensa. Mas nem por isso o líder do PSL e deputado federal com a maior votação da história do parlamento recuou do que dissera em entrevista à jornalista Leda Nagli, essa que você ouviu na abertura do episódio. Pelo contrário, voltou às redes sociais para reafirmar suas convicções. Quem lê o livro Verdade Sufocada, do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, vai ver nome, sobrenome e datas de todos esses atentados terroristas. Isso tudo, não mostram para você porque não convém pintar a esquerda como sendo agressiva. Essa é a cara da esquerda. E nós não permitiremos isso. Até que o pai, o presidente Jair Bolsonaro, resolveu desautorizar o filho. Não existe, né? Que AI-5 no passado existia outra Constituição, não existe mais, esquece. Não apoia, não. Quem quer que seja que fale AI-5 está falando, está sonhando. Está sonhando. Não quero nem ter notícia nesse sentido aí. E o fez mudar de tom em entrevista à Band. Deputado Eduardo Bolsonaro, o senhor está pedindo desculpas, como seu pai aconselhou, por ter citado o AI-5, que foi um ato absolutamente antidemocrático. É isso, pelo que eu entendi. Sim, Datena, eu peço desculpas a quem porventura tenha entendido que eu estou estudando o retorno do AI-5 ou achando que o governo, de alguma maneira, mesmo não fazendo parte do governo, ou achado que o governo estaria estudando qualquer medida nesse sentido. Essa possibilidade, ela não existe. Agora, muito disso é uma interpretação deturpada do que eu falei. Afinal, o que significa o AI-5 e por que esse tipo de especulação exige uma resposta tão dura? A esquerda brasileira dá sinais de radicalização, como faz supor o filho do presidente. O que Eduardo Bolsonaro pretende com esse discurso? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e no episódio de hoje conversamos com a colunista Miriam Leitão e com o historiador Daniel Arão Reis, da Universidade Federal Fluminense. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo e está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Miriam Leitão, por que é grave uma declaração como essa que foi dada pelo deputado Eduardo Bolsonaro sobre o AI-5? Por várias razões. Porque o AI-5 foi o pior momento da pior ditadura que o Brasil viveu. Terceiro, proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política. E o Brasil é um país de redemocratização recente. Porque 30 e poucos anos na história é pouco tempo, né? Nós tivemos uma república que foi interrompida por duas grandes ditaduras, a do Vargas e a dos militares. Então, o Brasil não pode brincar com isso. Isso não é uma coisa sobre a qual se fala de forma superficial. Além disso, tem um outro detalhe. Ele é um deputado, ele tem mandato popular. Então, o que ele fala tem um peso maior. Terceiro, ele é filho do presidente e tem um peso, então, maior. Quarto, várias pessoas da família, inclusive o presidente Bolsonaro,
frequentemente fazem declarações que não são aceitáveis do ponto de vista da democracia. Então, por isso é que ficou tão grave o que ele falou. E não é a primeira vez. Essa semana foram 2 vezes que ele falou. E ele falou ou AI-5 ou o caminho, que é um caminho que foi usado muito na Venezuela, por Chávez e depois por Nicolás Maduro, que é fazer plebiscitos para se dar poderes. Super Maduro. Super Bigote. Mais poderes acima da lei. Isso é que é inaceitável. Isso é uma outra forma de minar a democracia, que é aprovar plebiscitos que vão, de forma manipulada, vão dando mais poderes e poderes sem limite ao governo. Então, o que ele falou é muito grave pela soma de todos esses elementos. Falar em ter um AI-5 aqui de novo, quer dizer o quê? Pois é, a ditadura no Brasil começou em 64, mas ela teve várias fases. E a partir do dia 13 de dezembro de 1968, quando foi editado o AI-5, já havia 4 outros atos institucionais antes que suspenderam alguns direitos institucionais, cassaram parlamentares, cassaram mandatos de parlamentares. Mas esse foi o pior de todos. A. Liberdade vigiada. B. Proibição de frequentar determinados lugares. Porque ele suspendeu todos os direitos e garantias individuais que estão na Constituição. Então, por exemplo, você podia ser preso sem qualquer ordem judicial, você podia ser mantido preso sem sem ver advogado, a imprensa podia ser censurada, o Congresso podia ser fechado e foi. Foi nesse momento em que houve tortura no país, a tortura ficou mais grave, que muitas pessoas morreram dentro dos quartéis do Exército e de outras forças armadas, né? Então, esse foi o momento mais odioso do regime militar. Então, quando ele fala AI-5, ele está remetendo o país ao pior momento do regime da ditadura militar. Então, não é aceitável isso. E quando o presidente disse assim, o presidente Jair Bolsonaro, diz que ele está sonhando, não, isso é um pesadelo. Alguém precisa dizer para o presidente que falar de AI-5, falar do retorno do AI-5, não é um sonho, é um pesadelo. E ele é um deputado no exercício do mandato, né, Miriam? O mais votado do país. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse, inclusive, que é um comportamento passível de punição. Não é à toa, né? Eu gostei muito da reação imediata, forte, tanto do presidente da Câmara dos Deputados, quanto do presidente do Senado Federal. Eu estranhei o silêncio eloquente das Forças Armadas, porque o temor é sempre que um governante sozinho não pode fazer nada, a não ser que ele tenha apoio das Forças Armadas. Como ele está cercado de militares, e eu sei que os militares que estão com ele, na sua maioria, são democratas, as Forças Armadas, ao longo dos últimos anos, desde o fim da ditadura militar, eles seguiram a um período longo de reconstrução da imagem das Forças Armadas. E eles investiram na marca, né? Na marca Exército, Marinha, Aeronáutica, prestando seus muitos serviços ao país. Eles prestam muitos serviços ao país. E é importante ressaltar isso. Nesse momento que ele está cercado de pessoas que estão no alto comando, que estão ou que estiveram em posições de comando das Forças Armadas, elas não podem ficar em silêncio, porque o temor que as pessoas têm é de que algum dia o presidente Bolsonaro tenha o apoio das Forças Armadas para uma aventura. Porque ele, pessoalmente, o presidente Bolsonaro, durante todo o seu período parlamentar, ele defendia ideias assim. Por que não pode ser repetido agora? Porque agora ele é o presidente da República e seus filhos, portanto, têm um poder, demonstram, falam pelos valores da família. Então, isso é que torna tudo mais perigoso. Essas declarações do Eduardo, num crescente de agressividade, ocorrem justamente em momento
que pontualmente há questões muito interessantes ocorrendo na América Latina, na América do Sul. Os protestos no Chile, essa troca de comando na Argentina. Construir a Argentina igualitária e solidária que todos sonhamos. E parece que esses movimentos é que geraram um aumento da tensão, no caso do Eduardo Bolsonaro, a quem a gente se refere. Não deveria servir, na verdade, como um alerta sobre quais são as políticas públicas mais adequadas para que no Brasil não se repita a insatisfação social que ocorre com os nossos vizinhos? Exatamente, Maltic, esse que é o ponto. É preciso que os governantes tenham cabeça fria nesse momento, e tanto os que estão à direita quanto os que estão à esquerda, mas que foram eleitos democraticamente, que pense o seguinte: há um texto de insatisfação na América do Sul, em alguns países, então vamos refletir sobre isso, vamos refletir sobre os sinais das ruas desses países. Eu acho que tanto a esquerda quanto a direita têm que corrigir erros que cometeram, né? Tem que ter políticas que sejam sólidas do ponto de vista econômico, mas que sejam inclusivas do ponto de vista social, porque a América Latina é uma região de muita desigualdade. Então não é um movimento contra o que ameaça o governo do Brasil. Não, se houver movimentos nas ruas, é claro que você tem que manter a ordem dentro do limite democrático, né? Mas tem que principalmente ouvir o que as ruas estão dizendo, né? E o Brasil já teve manifestações desse momento em 2013. E nós só vamos sair dessa casa quando os vereadores, neste espaço, prometerem que a CPI do transporte público em Maringá vai sair. E pode voltar a ter, isso acontece na democracia. De repente, há um movimento de insatisfação por algum motivo, e aí os governantes têm que lidar com isso, né? Mas isso ser o pretexto para uma radicalização do governo afrontando a Constituição, porque o que ele falou afronta a Constituição. Isso não é aceitável, como disseram os presidentes da Câmara e do Senado. Por que radicalizar, embora do campo de vista doméstico, apesar dessas várias polêmicas que o próprio governo gera, há coisas a mostrar, há resultados que nos distanciam desses movimentos externos? Isso é um bom ponto, porque eu sou jornalista de economia, né? Em minha coluna publicada nessa quinta-feira é uma coluna sobre mudanças boas no mercado de crédito. Não só resultado desse governo, mas o governo Temer mais o governo Bolsonaro, né? O governo Temer venceu a inflação alta, o surto de inflação que houve em 2015 e 2016, começou a redução da taxa de juros, o governo Bolsonaro continua a redução da taxa de juros. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros da economia para 5% ao ano. É o menor percentual desde 1999, quando começou o regime de metas da inflação. E a partir daí tem havido um movimento de modernização do mercado de crédito. É apenas início desse movimento, mas as taxas de juros bancárias começam a cair, os bancos começam a financiar, só os bancos públicos que financiavam como crédito rural, tem coisas boas acontecendo. O problema todo é que a gente não consegue nem falar das coisas boas, porque passa o dia inteiro se criando polêmicas completamente desnecessárias, o que foi o vídeo do leão e das hienas, em que é colocado como hienas. A imprensa, como ele coloca sempre, é uma incapacidade de conviver com a imprensa impressionante, mas ele coloca até um dos poderes da República, o STF, como hiena. Então, isso ocupou o espaço, ocupa as energias do país. Hoje, por exemplo, vários partidos se manifestaram, e mais os poderes, mais autoridades e pessoas que têm voz, visibilidade. A gente fica ocupado com isso. E às vezes parece, sabe, Maltic e Carol, parece estratégia para que pare-se de falar de algumas coisas que os incomodam. Fabrício Queiroz é investigado pelo Ministério Público do Rio. Então eles criam uma polêmica e para esconder a polêmica anterior. Depois cria uma outra polêmica para esconder essa polêmica. Então eles vão de polêmica em polêmica, desgastando o tecido social.
eles vão impedindo que a economia retome a normalidade. O país vive uma longa crise. Hoje, no dia em que Eduardo Bolsonaro disse isso, pediu um AI-5 no país, nós vimos que o desemprego caiu pouquíssimo. Tem 12 milhões e meio de desempregados no país. A isso que o governo tem que dedicar as suas energias. E não falar em aventuras autoritárias que a cada momento o presidente Bolsonaro e os seus filhos falam. Miriam, obrigada pela participação. Até a próxima. Até a próxima, Maltique e Carol. Muito obrigado, um abração. Professor Daniel Arão Reis, da Universidade Federal Fluminense. O conteúdo da fala de Eduardo Bolsonaro é grave, mas até que ponto pode ter consequências, especialmente entre os próprios apoiadores do grupo do presidente? É claro que é preciso levar a sério essas declarações autoritárias, mas não creio que isso possa merecer o centro das atenções da sociedade. Eu penso que tem se atribuído, eu tenho uma participação como publicista, escrevendo crônicas e fazendo comentários em mídias sociais, em Twitters, etc. Eu tenho cuidadosamente evitar, praticamente não me refiro a Bolsonaro e ao seu clã. Acho que a sociedade está, em certa medida, a reboque das declarações dessas lideranças de extrema-direita. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. É mais importante construir alternativas positivas, construtivas e que possam, entre as quais eu situo, em particular, a questão da reforma política, da democratização da democracia, como eu chamo. Eu acho que isso é muito mais importante do que ficar sempre comentando declarações de Bolsonaro e do seu clã. Os movimentos da esquerda hoje no Brasil, até que ponto, de certa forma, legitimam uma certa angústia do deputado? Esse argumento de atribuir à esquerda uma suposta radicalização é um argumento falto de evidências. Não há evidências nesse sentido. As esquerdas têm sido muito tímidas, atordoadas em grande medida pela derrota. Elas mal têm conseguido cumprir o seu papel de oposição. As crises, a grande maioria das crises, desde que o Bolsonaro assumiu, são crises fabricadas dentro do próprio governo, produzidas por declarações ou por ações do próprio núcleo governamental. Porque esse ódio, qual a relevância disso? Vir a público me chamar de mentiroso? As esquerdas, ao contrário, deveriam se mobilizar mais, mas ainda se encontram muito dispersas e atordoadas e sem perspectivas claras. Vamos ver se essa situação pode ser corrigida nos próximos meses. Estou pensando principalmente nas eleições municipais que podem se constituir num momento de plebiscito em relação ao governo Bolsonaro. Na sua avaliação, existe uma estratégia de intimidação? Evidentemente, que é provocar o medo, que é intimidar. E tem conseguido algumas vitórias nesse sentido. O presidente do Supremo Tribunal, particularmente, parece muito amedrontado. E existem outras pessoas também muito amedrontadas com esses esgares dos Bolsonaros, do clã Bolsonaro e do próprio presidente. Destila-se a intimidação. Embora eu pense que as instituições, embora precárias, embora frágeis, elas estão reagindo de modo satisfatório. E tem vozes importantes, têm se pronunciado senadores, deputados. Lá no Supremo, o próprio ministro Celso tem repudiado essas tentativas de intimidação. Professor Daniel Arão Reis, muito obrigado, um abraço. Muito obrigado.
Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@oglobo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio ficou com o Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.